Os pais receberam mensagens de texto da filha, que estava no necrotério há vários dias. Quem estava enviando mensagens do telefone da garota falecida? O fantasma da garota revelará a verdade e desmascarará seu assassino. Você está assistindo Investigações Psíquicas, onde pessoas com habilidades extraordinárias investigam casos criminais ressonantes e fenômenos paranormais chocantes. Neste episódio, os videntes tentarão descobrir o que aconteceu com Victoria Mankovic, uma beldade de 30 anos, uma tradutora e formada na Sorbonne. A mulher foi encontrada morta em um dos bairros residenciais de Kiev. Os investigadores da polícia afirmam que ela pulou do andar alto de um prédio alto. No entanto, a mãe de Victoria e outros membros de sua família têm certeza de que ela foi assassinada. O corpo de Victoria foi encontrado aqui. É um prédio alto. Ela morava a 1 quilômetro daqui. Aqui em outro arranha-céu. Se fosse suicídio, por que ela não pulou do topo do prédio em que morava? Como e por que Victoria acabou lá ainda é um mistério e é realmente chocante. Recebi uma mensagem dela. Oi, mãe, estou bem. No entanto, ela já estava no necrotério quando aconteceu. Como isso é possível? O corpo de Victoria foi levado ao necrotério em 13 de abril. Mas no dia 15, seus amigos e mãe receberam mensagens de texto dela. Eu disquei pra ela, tentando falar com ela por um longo tempo, mas então veio uma resposta. Eu me sinto muito mal. Não vou conseguir acessar as comunicações durante o final de semana. Te ligo na segunda-feira. Fomos procurá-la no dia 21. Ela deveria ser enterrada no dia 22, como um corpo não identificado. Victoria não tinha seu documento de identidade ou telefone com ela. Se ela fosse enterrada como uma pessoa sem teto, ninguém teria encontrado nenhum vestígio dela. Fiz a última tentativa de contatá-la nos dias 19 e 19 de abril. Ouvi um tom, ou seja, o telefone dela ainda estava carregado e funcionando. Apenas no 9º dia, quando o telefone de Victoria ficou em silêncio, sua família foi à polícia. O pai de Victoria mora em Rivne, enquanto sua mãe mora na Itália. Então foi sua prima quem notificou a polícia sobre seu desaparecimento. Eles me ligaram da polícia e disseram que havia uma mulher não identificada no necrotério. E a descreveram. Pela descrição da tatuagem e das roupas, eu imediatamente soube que era ela. Eles queriam encerrar o caso, alegando que foi suicídio, mas não poderia ser suicídio. Examinamos o corpo e não encontramos outros ferimentos, além daqueles causados pela queda de uma grande altura. É necessário um motivo tanto para suicídio quanto para homicídio. Victoria não tinha nenhuma. Ela foi bem-sucedida em sua carreira. Trabalhou como tradutora em uma grande empresa internacional. Vivia com um homem que amava e, o mais importante, estava planejando se casar com ele e ter filhos. Ela poderia ser minha esposa e a mãe do meu filho. Este homem, o amado de Victoria, é Alexei Volkov, um famoso treinador de fitness de Kiev. O casal viveu junto por cerca de 1 ano. Nós planejamos ter um bebê. Ela queria um menino, enquanto eu queria uma menina. Eles tinham planos para o futuro. Pensaram nos nomes caso tivessem uma menina ou um menino. Sem dúvida, não poderia ser suicídio. Eu estava em Praga quando soube da morte dela. Você consegue imaginar o quão ansioso eu me senti estando sozinho no exterior? Estou pronto para sacrificar todos os meus recursos para encontrar quem fez isso. Queridos médiuns, imploro que me ajudem. Quem e por que mataram minha filha? Os melhores especialistas assumiram o caso. Uma vidente ucraniana, Zana Shulakova, e uma médium espiritual britânica, Anna Galliers. Os médiums já estão ouvindo a gravação final da mulher, uma mensagem de voz que ela enviou para sua mãe vários dias antes de morrer. Oi, mãe. Vou para Rivne por uns 2 dias visitar a vovó. Espero que você esteja bem. Beijo. Não parece uma mensagem de alguém que vai se matar. Vejo uma jovem em um quarto. Há um homem ao lado dela. Ele perfura o corpo dela com uma agulha. E eu sinto o cheiro de remédio. Ele está relacionado à morte dela e pode ser um médico. Ele é forte e autoritário. A Victoria não é a primeira vítima dele. É estranho. Eu a vi na varanda de um arranha-céu com outra jovem. Elas têm a mesma idade e até se parecem um pouco. Precisamos descobrir quem escreveu o texto em nome de Victoria. Eu sinto que o telefone dela ainda está nas mãos dessa pessoa.
Os pais e parentes de Victoria já estão esperando a clarividência no pátio onde seu corpo foi encontrado. Achamos que ela foi assassinada e depois trazida pra cá. Sua filha parece delicada por fora, mas ela tem o caráter de um homem forte. Sim, é verdade. Se ela estivesse muito determinada. A infância de Victoria terminou quando ela tinha 15 anos, após o divórcio de seus pais. Sua mãe foi trabalhar na Itália e ela ficou com seu pai, um ex-oficial militar. Ela estudou estudos eslavos na universidade local aqui em Rivne. Ela ganhava a vida escrevendo trabalhos de curso por dinheiro à noite. Mais tarde, como parte de um programa de intercâmbio estudantil, Victoria foi para a França. Isso lhe deu a oportunidade de entrar na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade Sorbonne. Quem é a Irina? Sou eu. Irina é tia de Victoria e sua parente mais próxima depois de seus pais. Foi ela quem foi ao necrotério para a identificação. Ela guarda rancor contra você. Você viu algo que poderia mudar drasticamente o curso da investigação? Mas não deu muita atenção. Um hematoma e perfurações. Havia 3 pontos, como perfurações, e um hematoma como o que você tem depois de uma injeção na veia. Ela tinha o mesmo. Eu sinto que havia alguma substância no corpo de Victoria que a fez sentir desorientada. Alguém pode dar uma injeção nela? Eles fizeram um exame químico na delegacia de polícia? A investigadora nem mesmo viu o caso dela como algo além de suicídio. Então ela não pediu exames extras. O espírito da sua filha diz que precisamos subir para a varanda de onde ela caiu. De que andar ela caiu? Nós não sabemos. Venha rápido. O espírito de Victoria vai nos mostrar. A clarividência terminou no 13º andar. Ela disse que está aqui. Sua filha diz que esteve aqui. Victoria esteve aqui. Eu tinha a sensação de que ela estava por perto. E em minha visão, vi outra jovem ao lado dela. Sua filha diz que deixou um sinal para você. Olha. Olá. Olá. Aconteceu que o nome da jovem da minha visão era Ola. Ela era muito bonita, de cabelos escuros e de olhos claros. Não sabemos quem pode ser. Será que essa Ola está te mandando mensagem do celular dela? Quem enviou essas mensagens? Não foi uma mulher. Um homem escreveu essas mensagens. Esse homem tem algo a ver com a mulher que eu vi na varanda. O espírito de Victoria diz que devemos encontrar o telefone dela. Você sabe para onde ir? O espírito vai nos guiar. Vou ficar aqui para tentar descobrir o que fazer sobre essa Ola. Te ligo mais tarde. Ana Galliers vai onde sente que deve ir. O espírito me mostra uma parede colorida de um prédio. A imagem é feita de pequenos quadrados. Isso é uma parede de mosaico ou o quê? Sim, e há flores na imagem. Jana Shulakova ficou para trabalhar com seu pêndulo no mapa de Kiev. Meu pêndulo está mostrando 2 pontos em diferentes extremidades da cidade. Vamos para onde for mais perto. A imagem corresponde. As árvores são altas o suficiente, mas com o topo cortado. E o prédio, um arranha-céu. Há muitos lírios ao redor. Pare aqui. É melhor eu descer e andar. Ali estão os lírios. A vidente encontrou um local, mas onde ela deve procurar Ola? Se as mulheres fossem amigas, poderiam visitar-se. Os moradores do prédio poderiam ver a Victoria. No pátio, os moradores se aproximam da equipe. Um deles conhece uma jovem chamada Ola. Ela diz que é muito parecida com a da foto. Ela não era alta. Sua altura era bastante média. Ela era morena e muito calma. Você está falando da Ola no passado. Ela morreu? Acontece que Ola faleceu 4 anos atrás.
muito antes de Victoria. Toria e Ola eram semelhantes em muitos aspectos. Ambas eram jovens bem-sucedidas, educadas e bonitas. Elas estavam de alguma forma conectadas, mas como? Ola era gerente de uma das agências bancárias de Kiev. 6 meses antes de falecer, ela recebeu um convite para trabalhar no exterior. Minha filha recebeu uma oferta de contrato na Áustria. Em meados de dezembro, ela me ligou e disse que ia para Kiev a negócios por alguns dias. E como era a época de Natal, ela ia ficar para celebrar o Ano Novo. Mas na manhã depois que ela chegou a Kiev, Ola morreu. De manhã cedo, minha esposa recebeu uma ligação informando que nossa filha havia sido encontrada morta debaixo das janelas do apartamento dela. A morte de Ola foi um choque não apenas para seus pais, mas também para seu namorado. Ficamos bastante surpresos ao saber que no último ano de vida dela, Ola namorou Alexei, o mesmo homem com quem Victoria começou a viver depois. Enquanto isso, a sensação levou Anna Galliers ao prédio com os mosaicos que ela viu em sua visão. Estamos quase lá. Victoria diz que há textos com ameaças no telefone dela. Foram enviados por uma mulher com uma criança que mora no primeiro apartamento. Caterina mora lá. Ela tem um filho, Alexei. Quem é essa Catarina? E por que ela ameaçou Victoria? Victoria Spirit diz que seus amigos sabem sobre as ameaças. Nosso especialista falou com os amigos de Victoria. Ela descobriu que Caterina era a outra namorada de Alexei Volkov. Essa ex tentou reconquistá-lo. De vez em quando, ela dava notícias de si mesma, tentando convencê-lo a deixar Victoria e voltar para ela e assim por diante. Ela também ameaçou Victoria pessoalmente. Caterina começou a aparecer com escândalos. Ela bateu na porta gritando: "Quem é essa vadia? Tira ela daqui! Vou esperar ela lá fora e quando eu vê-la, vou arrancar seu cabelo." Entendi que ela morava perto. Ninguém sabe o que uma mulher apaixonada e com uma imaginação selvagem pode fazer. Será que Caterina realmente se livrou de sua rival? Ela também estava envolvida na morte de Ola? O espírito da sua filha menciona Alexei. Ele não terminou com aquela mulher. Ele traiu sua filha e ela descobriu. Ela nunca me disse nada sobre isso. Houve um escândalo e o homem bateu na sua filha. Eles brigaram uma vez quando estavam sentados no carro. Não sei o motivo da discussão, mas ele a acertou no queixo com o cotovelo. Isso significa que o relacionamento de Victoria e Alexei não era ideal? Victoria diz que é hora de saber que na noite de sua morte, ela estava com Alexei. Mas Alexei não estava supostamente no exterior quando Victoria morreu? No entanto, descobriu-se que ele foi a última pessoa a ver Victoria viva. Foi no apartamento em que moravam juntos. Só mais tarde, ele foi para o exterior. A porta estava fechada. Eu estava tomando banho. Ela estava andando pelo apartamento, se vestindo, e então disse que queria caminhar e estava indo para uma loja. O homem diz que não viu sua namorada depois disso. Ele pensou que ela provavelmente foi visitar alguém, então ele continuou sua viagem. Consegui encontrar várias outras namoradas de Alexei Volkov. Uma delas, Tetiana, era filha de pessoas muito conhecidas em Rivne. 16 anos atrás, ela foi encontrada morta ao lado de um prédio alto, assim como Ola e Victoria. É de arrepiar. Como é possível que 3 jovens mulheres relacionadas ao mesmo homem morreram de maneira semelhante? Nosso especialista encontrou mais 2 mulheres que namoravam Alexei. Felizmente, ambas estão vivas. Marina de Kiev contou a ela que, depois de se recusar a ter um relacionamento com um homem, alguém derramou um balde de tinta sobre seu carro. As câmeras de segurança o capturaram. O homem que fez isso chegou em um carro que parecia muito com o de Alexei. Ele estava esperando o homem que derramou a tinta, e então eles saíram juntos. No entanto, é impossível entender a história que outra namorada de Alexei Volkov nos contou. Boa tarde. Olá. Ásia o conheceu em 2013. Pouco depois da morte de Ola, ela diz que no começo do relacionamento, o homem se comportava como um cavalheiro. Mas um ano depois, ele se transformou em uma fera. E cheio de ciúmes, ele quase a matou de tanto espancá-la uma vez. Ele abriu a porta, dizendo, sair. Comecei a me mexer, e então houve imediatamente um soco no meu nariz. Eu caí e vi sangue, e me lembro do estalo. Percebi meu nariz estava quebrado. Havia tanta agressão nos olhos dele que eu entendi que ele poderia me matar.
Ele estava insano, como um maníaco que veio para me matar. Este pesadelo ocorreu em um terreno baldio no subúrbio de Kiev. A mulher diz que só foi salva por motoristas que estavam passando. Depois disso, Asia disse a Alexei que estava terminando com ele. Ele ameaçou pagar um homem sem teto para jogar ácido em mim ou no meu filho, ou que eu seria estuprada. Enquanto ele estaria em outro lugar para ter um álibi, a primeira coisa que fez foi me avisar para não ir à polícia, dizendo que tinha muitos amigos em várias esferas, incluindo a polícia e criminosos. Por causa das ameaças do homem, a pobre mulher tinha medo de sair de casa. Eu disse aos meus amigos e colegas que se eu caísse da janela, eles precisariam ir à polícia imediatamente, porque sei que suicídio é um pecado e nunca faria isso comigo mesmo. O espírito de Victoria diz que o homem era muito cruel, então ela não teve coragem de deixá-lo. Ela tinha medo. Aconteceu que Ola, uma das ex-namoradas de Alexei, também ia deixá-lo não muito antes de morrer. Ela ia deixá-lo, como Vitória. Nós ligamos para ele. Ele nos disse que eles brigaram e Ola pegou um táxi e saiu de sua casa por volta das 11 horas da noite. Na manhã seguinte, o porteiro que estava de plantão encontrou o corpo de Ola. Sinto que havia alguma substância no corpo da Victoria que a fez se sentir desorientada. Isso é exatamente o que Marina sentiu depois que Alexei lhe deu um estranho bombom de chocolate. Ele me encheu de drogas. Disse que seus amigos trouxeram chocolates deliciosos da Suíça. A mulher diz que depois disso, ela experimentou perda de memória. Então ela acordou no apartamento de Alexei. Me vi no apartamento dele, parcialmente despida. Ele me agarrou pelas mãos e me jogou no sofá. Então ele subiu em cima de mim e pressionou seu braço na minha garganta. Ele parecia um lobisomem que se transformou em um monstro. Mas se Alexei deu drogas a Marina disfarçadas de chocolate, ele poderia fazer o mesmo com Victoria no dia de sua morte. Ele é o médico que deu as injeções nela. Katerina Malachenko descobriu que Alexei Volkov é venereologista por formação. Ele mesmo deu a Victoria as injeções que os médicos dela prescreveram. Victoria disse que foi o Alexei quem te enviou as mensagens depois que sua filha morreu. Ele está com o celular dela agora. Acontece que Alexei não devolveu os pertences de Victoria à família dela. Os médiuns decidiram falar com o investigador que queria fechar o caso como suicídio. Se conseguimos encontrar informações sobre o passado de Alexei, por que você não o verificou? O que você quer dizer? Nós verificamos ele. Todas as mulheres morreram da mesma maneira. Todos eram ricos e confiantes e todos estavam em relacionamentos com Alexei. É impossível que tudo isso sejam coincidências. Os videntes e a família da Victoria foram ao apartamento do Alexei. Ninguém atendeu a porta. Vamos ligar para ele e tentar falar com ele. Olá, é o Alexei? Diga-nos, por favor, onde você está? Em Kiev? Poderíamos nos encontrar e conversar? Você se importa? Por que você não devolveu os pertences dela para a mãe? Eu não estou tentando esconder essas coisas. Posso entregar o telefone para a mãe dela, por favor? Não! Diga-lhe para vir aqui, por favor. Então você está bastante disposto a se comunicar através do investigador, não é? A família está esperando. Eles querem ver você e ter as coisas dela de volta. Você vem? Devemos agarrá-lo pela nuca e trazê-lo à força. Então você está atualmente em Zetomeri. Estou certo? Ele disse que estava em Kiev há 5 minutos, mas agora diz que está em Zaitomir. Sinto que entre as posses de Victoria que Alexei está guardando está o telefone dela. O homem o usou para enviar mensagens aos amigos e familiares dela após sua morte. Isso é tudo que podemos fazer aqui. Fizemos tudo o que podíamos nesta situação. Obrigado. Seja corajoso. Seja corajoso e termine o que você começou. Sim, muito obrigado. Algum tempo após a investigação da vidente, Alexei Volkov foi condenado à prisão. Ele foi preso durante uma tentativa de assassinar sua próxima namorada.
Esperamos que ele nunca mais machuque ninguém. Uma vingança horrível do outro mundo. Quem e por que roubou o coração de um homem morto? Não perca! Os videntes vão resolver um mistério de assassinato. Ivana Balian, do oeste da Ucrânia, está pedindo ajuda aos videntes. Sua única filha, Diana, faleceu em novembro de 2019. Eu gostaria de poder vê-la por pelo menos meia hora. Eu gostaria de ao menos abraçá-la. Misteriosamente, na última sexta-feira do outono, Diana e sua mãe moravam em uma casa particular. Era um dia normal. Diana voltou da escola, deu comida para seu hamster, fez sua lição de casa e decidiu tomar banho. Ela foi tomar banho, como de costume. E eu fui buscar lenha. A mãe saiu por no máximo 20 minutos. Mas quando voltou, sentiu um cheiro de gás vazando e correu para o aquecedor a gás no banheiro. A filha nunca trancava a porta. Foi aqui que estava o aquecedor de água. Fiquei em choque, mas vi que o gás não estava queimando. Desliguei, gritando: Diana, desligue a água. O aquecedor apagou. Quando a mulher se virou, viu a filha inconsciente na banheira. A mãe, assustada, a atirou da banheira e tentou reanimá-la. Mas a filha não estava respirando. Comecei a fazer respiração artificial nela, mas ela não estava reagindo. Então saí imediatamente de casa para buscar ajuda do vizinho, que era médico. Outra vizinha, uma enfermeira, veio correndo ao ouvir os gritos da mãe. Elas tentaram fazer massagem cardíaca em Diana, mas não funcionou. Caí de joelhos no corredor, rezando fervorosamente a Deus para não levá-la. Ela era tudo para mim, e eu implorei para que ele a poupasse. Chamei a ambulância às 7h28 da noite, e ela chegou às 7h50. Mas os paramédicos disseram imediatamente que não havia nada que pudessem fazer. Ela se foi. Quando eu ouvi isso, desmaiei. Nesse momento, a esposa do irmão de Ivana também havia chegado. A mulher mora na mesma rua. A cena horrível ainda a assombra. Quando entrei na casa, não pude acreditar no que via. Pensei que ainda havia uma chance de reanimá-la. Ivana estava apenas sentada no chão, sem entender o que estava acontecendo. Ela tremia dos pés à cabeça, repetindo: o que vou fazer sem ela? Eu só vivia por ela. Ivana criou Diana sozinha desde que a menina nasceu. Seu relacionamento com o pai da filha azedou. Então, sua filha era sua única alegria na vida. Minha vida acabou. Não consigo imaginar minha vida sem minha filha. De acordo com os peritos forenses, a causa da morte da aluna do 5º ano foi envenenamento por monóxido de carbono. A versão oficial afirma que a tragédia ocorreu devido a um mau funcionamento do aquecedor a gás. No entanto, os especialistas que vieram buscar o aparelho para exame insistiram que vazamento de gás não poderia ter ocorrido. O aquecedor estava em ordem. Os investigadores verificaram na minha presença. Quando o fogo se apaga, ele bloqueia o gás automaticamente. A misteriosa morte de Diana, de 11 anos, foi um choque para todos. Sabe o que foi a pior coisa? Vê-la no caixão. Ela estava deitada lá como uma pequena princesa. Eu nunca poderia sequer imaginá-la em um caixão. A mãe e a família concordam que algo sobrenatural causou a morte de Diana. Ivana lembra que pouco antes da morte da filha, ela viu algo estranho na janela do banheiro. Algo preto estava entrando pela janela. Pareciam braços longos de um homem. Eu fiquei terrivelmente assustada. Fechei a janela e corri para a Diana. Ela estava no quarto dela e nós simplesmente nos deitamos e dormimos. Porém, naquela noite, Ivana teve um pesadelo no qual viu sua filha morta. Corri até ela e ela estava deitada com sangue nos lábios. Eu chorei. Chorei amargamente. Ultimamente, a menina tinha começado a sentir medo de alguma coisa. Ivana trabalha como confeiteira em uma fábrica de doces e ocasionalmente faz turnos noturnos. Diana nunca tinha tido problemas em ficar sozinha em casa. O irmão de Ivana, que mora por perto, cuidava dela. No entanto, alguns dias antes de sua morte, Diana pediu à mãe para não deixá-la sozinha à noite. Ela disse: mãe, não vá para o turno da noite, especialmente o turno da noite. Eu perguntei: por quê? E ela respondeu: mãe, eu quero que você esteja em casa. Mas o que mais chocou Ivana foi um sonho que a esposa de um de seus irmãos teve logo após o funeral. Havia algo como um palácio com grandes corredores. E lá, um homem terrível estava deitado em um caixão. Seu cabelo, seu rosto, tudo era negro. Eu disse a ele: você a matou. A morte dela é sua culpa. Isso aconteceu por sua causa. E, há alguns dias, outra cunhada de Ivana também teve um pesadelo. Foi sobre sua própria filhinha, que tinha apenas 1 ano e meio de idade. Havia um caixão na mesa, e ela estava deitada lá, viva. Ela estava dormindo naquele caixão.
Acordei em um terror enorme. Ivana tem 9 irmãos, e cada um deles tem seus próprios filhos. Toda a família está aterrorizada, pois seus filhos e filhas podem ser os próximos. Eu realmente quero que os médiums venham. Minha única e maior esperança é que os médiums venham e me ajudem. Nossos especialistas em assuntos místicos, Zana Shulakova e Rubina Tsibulska, responderam ao pedido de ajuda da família. A morte de Diana tem algo a ver com um segredo. Eu tive um sonho na noite passada de um prédio com janelas enormes. E a menina corria escada acima, chorando. E um homem morto estava lá em cima. Ele pegou a mão dela e começou a me dizer algo. Mas eu não consegui entender suas palavras. Eu só ouvi por causa da mãe. Um espírito levou a Diana por causa da mãe dela? Eu não sei. Gostaria de ver quem ele é. O homem está procurando seu coração. Onde está o seu coração? Alguém o roubou. Ivana sai para encontrar os clarividentes com Lyudmila, a esposa de um dos seus irmãos. Olá. Estamos felizes por você estar aqui. Sentimos muito. Ela era tudo para mim. Ela era minha vida inteira. Só espero que você possa me dizer por que ela deixou esta vida tão cedo. Meu espelho está me mostrando que a morte de sua filha não foi uma coincidência. Foi realmente provocada por algum tipo de força sobrenatural. Vejo uma noite, uma caminha e a menina dormindo nela. Há o espírito de um homem ao lado dela. Eu vi o homem antes. Ele é o homem morto que estava procurando pelo coração dele. E ele diz pra ela: eu virei te buscar em breve. E então ela acorda, assustada. Quem é esse homem? Por que o espírito dele apareceu? Olha, as cartas estão me mostrando um coração partido. Eu senti que o amor de alguém causou a aparição do espírito sinistro. Esse amor foi condenado. Se ao menos tivéssemos sabido sobre o ódio e a crueldade que teríamos que ouvir. Podemos entrar na casa? Gostaríamos de sintonizar com a energia de Diana ali. Por favor, entre. Sua filha ainda está viva para você. Sim. Eu adoraria que ela estivesse viva e aqui comigo. Esta foto, a foto parece estar respirando. Ela tirou essa foto pouco antes de sua morte. Sim, foi tirada na manhã de sexta-feira. Ela voltou da escola e disse: mamãe, tire uma foto para lembrar. E ela realmente queria que nevasse. Sim. Quando vejo a neve, começou. Após a morte dela, durante o funeral. Depois começou a nevar pesado. Espere, a menina está aqui. Eu vejo ela. Senti uma frieza intensa percorrer o meu braço. Eu estava procurando por ela com meus olhos, na esperança de pelo menos tocá-la. Quem levou você? Ela está parada olhando para você, Ivana. Diz. Foi tudo por minha causa. Ela se culpa. O que ela quis dizer? Não a sinto mais. Ela se foi. Poderíamos trazê-la de volta? Precisamos de algo que pertencia à sua filha. Esse é o roupão de dormir dela. Ainda tem o cheiro dela. O cheiro de uma criança. O que aconteceu com Diana está de alguma forma ligado à sua família. Vejo um membro falecido da família. Minha mãe faleceu. A mãe de Ivana morreu em 2015, devido a um coágulo sanguíneo solto. Ivana é a caçula dos 10 filhos da família.
A maioria dos seus irmãos e irmãs tem suas próprias famílias e todos vivem separadamente. Alguns vivem por perto, outros em vilarejos próximos, e alguns emigraram e vivem no exterior. Ivana, no entanto, ficou com seus pais a vida toda e era muito próxima deles. O pai dela morreu de câncer e, em seguida, a mãe adoeceu. Ivana cuidou dela dia e noite. Curiosamente, eu estava convencido de que o espírito do homem levou a menina. De repente, vi aquelas escadas do meu sonho novamente. Diana estava subindo por elas, e no topo, o homem morto sem coração estava. Parecia que ele estava esperando a menina em seu palácio. Um palácio. Eu tive um sonho com um grande palácio e um homem deitado em um caixão nele. E eu disse: você a matou. Você a tirou de nós. É sua culpa. Este palácio é real. Existe um lugar assim aqui. É o Palácio Lankaronsky. Costumava pertencer a um grande conde, mas agora está em ruínas. Nós até costumávamos passear lá com a Diana. Vamos lá. Vamos. O irmão de Ivana, Stepan, que mora nas proximidades, acompanha os médiuns até lá. Esta mansão foi construída no século XVIII e pertencia à nobre família polonesa Jaworski Lankaronsky. Infelizmente, essa estrutura única está agora abandonada. Lídia, esposa de outro irmão de Ivana, junta-se ao grupo lá. Eu vi exatamente o palácio que descrevi. Ouço passos, o espírito do falecido. Um homem sem coração perambula por aqui? Este prédio? Meu espelho me mostrou que o homem viveu ali com sua família há muito tempo. Ele, sua esposa, muitos filhos. Era uma família grande e feliz. Eles se amavam muito. Toda a sua família agora está em outro mundo, e apenas seu espírito assombra este lugar. Tenho a sensação de que ele está procurando por esse coração. Alguém o roubou. O corpo dele está enterrado no cemitério, mas parece que seu coração está em outro lugar. Mais tarde, perguntamos aos especialistas sobre o homem com o coração roubado que os videntes perceberam. É provável que estejamos falando sobre o nobre polonês Mieszał Józef Dziewuszki, que construiu este palácio. Naquela época, era costume entre a nobreza polonesa enterrar o corpo no cemitério e o coração separadamente na igreja. De acordo com fontes históricas, o coração do nobre foi mantido por muito tempo na igreja católica local, mas durante o período soviético foi saqueado e a urna com o coração de Dziewuszki, infelizmente, desapareceu. O homem está procurando pelo seu coração em todos os lugares. E, naturalmente, ele vem aqui porque é sua casa. As cartas não veem conexão entre Diana e o espírito do homem sem coração. Mas foi ele quem a levou para o outro mundo. O que está acontecendo? A porta se abriu sozinha. O espírito de Diana está aqui? Sim. Ela diz: já estive aqui antes. Andei por aqui. Não há ninguém aqui. Ela está parada em algum lugar aqui, na escada, e está triste. Parece que ela diz que não quer viver. Ela nunca me contou isso. Ouvi isso uma vez. Provavelmente foi por causa de emoções fortes. Porque não entendo por que ela sequer pensou isso. Ela diz: eu não quero que minha mãe seja insultada. Mamãe está sofrendo porque me deu a luz. O que isso deveria significar? Sim, é verdade. Ninguém a amava na minha família. Por quê? Qual foi o motivo disso? Todos sempre a insultavam. Aconteceu que eu fiquei grávida e a trouxe ao mundo sem o pai. O homem com quem Ivana namorava era 13 anos mais velho do que ela. E além disso, ele era divorciado. Isso era inaceitável na família dela. Então, Ivana manteve o relacionamento em segredo. Mais tarde, o namorado foi trabalhar no exterior e Ivana descobriu que estava grávida. Ela tinha 19 anos. Quando ele voltou, eu disse a ele que estava grávida, mas ele me disse para fazer um teste de DNA. Eu simplesmente abri a porta e disse: saia de casa e nunca mais volte. Durante os últimos meses de gravidez, meu irmão mais velho repetia para o papai o tempo todo. Ela trouxe vergonha para nossa família. Todo mundo está falando que é uma desgraça. Temos vergonha até de sair para a cidade. A criança era uma vergonha. Eu não acho. Mas todo mundo dizia isso.
Bem, quase todo mundo. Aconteceu que 4 dos irmãos e irmãs mais velhos de Ivana deram as costas para ela depois que Diana nasceu. A diferença de idade entre ela e eles era de quase 20 anos, e suas visões de vida sempre diferiram bastante. Foi um choque para eles. Todos se intrometiam na vida dela, dizendo com quem ela deveria estar e com quem não deveria. O que ela deveria fazer e como deveria fazer. Mas não há vergonha nisso, porque em primeiro lugar, é o filho dela. E segundo, ela já era adulta na época, e podia fazer o que quisesse. Eles não consideravam Diana como um membro da família. Nenhum dos irmãos mais velhos a considerava. Eles constantemente insultavam e ofendiam Ivana. E Diana ouviu todas aquelas coisas horríveis. Eu não conseguia entender por que eles faziam isso. Então, vendo tudo isso, Diana pensou que sua mãe sofria por causa dela. Ela me dizia: mamãe, por que todos brigam com você por minha causa? Por que eles sempre te insultam? O que há de errado em dar à luz sem um pai? O que isso tem a ver com eles, afinal? Em junho, Diana estava na Polônia, visitando minha irmã do meio, Alexandra, e minha irmã mais velha a beliscou e disse: por que você, uma bastarda, veio aqui? É horrível. Como pode uma pessoa adulta dizer tais coisas a uma criança? Ela disse: todos os problemas na nossa família são por sua causa. Vejo outro homem. Ele tem cabelo escuro e é alto. Ele está com cerca de 40 anos. Ele também maltratou sua filha. E Hor. Seu irmão também? Sim. Ele uma vez lhe disse: você pelo menos sabe de quem sua mãe prostituta te deu à luz? Ele disse isso para sua filha? Sim. Oh, Deus. Por 11 anos, Ivana ouviu acusações e insultos, e sua filha também os ouviu. Mas, de acordo com meus sentimentos, houve um momento em que ela se cansou. Eu verifiquei a situação através do fogo e vi que estava conectada à casa onde Ivana mora. A verdadeira guerra começou depois que nossa mãe morreu. E eles descobriram que ela deixou a casa para mim. Ouço alguém dizer que você não é digna de possuir isso. Meu irmão Taras sempre me dizia isso. Você vai viver com sua bastarda nessa casa grande? Você não acha que há espaço demais lá para vocês duas? É horrível. E a maioria deles não conseguia aceitar o fato de que eu herdei a casa. A mãe deles deixou um testamento, mas nenhum deles suspeitava disso. Quando descobriram após a morte dela, começou um pesadelo. Houve uma grande briga pela casa entre todos. Eles quase começaram a se bater. Todos têm suas próprias famílias e suas próprias casas. Mas ainda assim, todos queriam aquela casa. Suas paredes tremiam por causa das constantes brigas. Disseram que, a menos que eu recusasse essa casa, tirariam meus direitos maternos, 9 dias após a morte da mamãe. Levaram minha filha e disseram que a colocariam em um orfanato. Seus pais deixaram a casa para você porque sabiam que, se não o fizessem, seus irmãos a mandariam viver na rua. E teriam feito isso se os pais não tivessem deixado a casa para ela. Isso é garantido. Vejo sua filha parada olhando pela janela e chorando. Na minha cabeça, ouvi as palavras da menina. Eu não aguento mais. Não quero vê-los ou ouvi-los. Mamãe sofre por minha causa. Seria melhor se eu não existisse. Mas ela não vê que ali, atrás das árvores, o homem morto está parado. Ele a ouve e vê como ela sofre. Ele sentiu muita pena da menina e decidiu levá-la para o outro mundo, para a sua família, onde tudo era diferente. Foi ele que a Ivana viu na janela do banheiro. Ele levou sua filha para longe de seus parentes cruéis, porque não suportava ver as lágrimas da criança. Só tenho uma pergunta. Era isso que seus irmãos queriam? Eles se sentiram melhor depois que a menina, que eles não queriam, finalmente se foi? Ela está aqui. Se você quiser dizer algo, ela está bem aqui ouvindo. Diana, nossa garotinha, sentimos muito por não termos conseguido protegê-la. Eu te amo muito, muito. E eu quero te abraçar e te beijar. Vejo a mão dela passando pelo seu cabelo. E ela está arrumando suavemente. Colocando atrás das minhas orelhas. Você sente, não é? Sim. Eu senti minha filha. Seu toque. Ela sempre ajeitava meu cabelo atrás das minhas orelhas.
Eu senti o calor dela. Eu me senti muito melhor. Acima de tudo, Deanna quer que você viva e seja feliz. Deanna, eu prometo que vou viver por você. Eu prometo. Sabe, eu vejo que você terá outro filho, assim como sua filha sempre quis. Você só tem 30 anos. Você ainda tem uma vida para viver. É hora de deixar Deanna ir. E espero que sua família encontre a dignidade para ir ao túmulo de Deanna e, pelo menos, pedir desculpas a ela. Muito obrigado. Mas ainda tínhamos assuntos pendentes. Precisávamos libertar o espírito do dono da propriedade. Nós o enviamos para o outro mundo para vigiar a menina. Inacreditável. A menina perdeu a vida por causa de terríveis brigas familiares. A perda mística de uma voz. Por que um espírito decapitado se vingou de uma mulher infeliz? E que segredo ela deve manter em silêncio? A resposta vai te surpreender. Esta é Lyubov Kizniak. Ela tem 52 anos. Até recentemente trabalhava como vendedora. Todos a conheciam como uma mulher gentil e honesta. E uma vizinha amigável. Ela sempre foi uma amiga, conselheira e boa pessoa para todos. O coro local sempre foi a paixão de Lyubov ao longo da vida. Ela era sua solista e sua voz encantava a todos. No entanto, há 2 anos, algo incrível aconteceu. Lyubov perdeu repentinamente a capacidade de falar. Uma manhã, ela ligou para sua nora, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Foi tão assustador. O que aconteceu com a voz de Lyubov continua um mistério. Ela não passou por nenhum estresse ou trauma que pudesse ter causado isso. E sua família está certa de que não é uma condição hereditária. Nenhum dos nossos avós ou bisavós jamais experimentou algo como o que ela está passando agora. A família preocupada de Lyubov começou a procurar desesperadamente por uma cura. Todas aquelas ressonâncias magnéticas, tomografias, incontáveis radiografias e exames. Nós descartamos todas as possibilidades. Somente durante a avaliação no Instituto de Neurocirurgia, os médicos concluíram que a súbita perda de voz de Lyubov se assemelhava à rara doença de Lou Gehrig. Afeta o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e os nervos cranianos, e também danifica o DNA. Atualmente, não há evidências definitivas sobre o que causa essa condição. Normalmente, a doença causa atrofia muscular, paralisia dos membros e perda da voz, como aconteceu com o renomado físico Stephen Hawking. Sua condição se desenvolveu em uma idade jovem. Ainda assim, isso não o impediu de alcançar grandes conquistas na ciência. No entanto, o caso de Lyubov é diferente do que aconteceu com o cientista. Os médicos estão surpresos que ela consiga andar normalmente e realizar tarefas domésticas sozinha. A única coisa que ela não consegue fazer é falar. Eles a diagnosticaram, mas não têm certeza se é esse o caso porque a doença é extremamente rara e pouco pesquisada. A doença de Lou Gehrig ocorre em apenas uma pessoa por cada 100 mil no mundo. É uma condição tão rara que não há pesquisas ativas sendo feitas para desenvolver medicamentos para ela. É uma tragédia. Você poderia dizer que é uma sentença de morte para o paciente. No caso de Stephen Hawking, outros cientistas, que são seus amigos, criaram um sintetizador de voz especificamente para ele, permitindo que ele se comunicasse com os outros. Esse dispositivo é único e adquirir um semelhante é absolutamente impossível. Ela chora o tempo todo. Sentimos tanta pena dela. É aterrorizante. Ela se tornou muito vulnerável. Ela fica chateada porque não a entendemos. Nossos corações doem por ela. Lyubov entende que, já que não há medicação para sua condição, é altamente improvável que ela vá superá-la. E nem mesmo os médiums podem devolver sua voz. Mas ela ainda está pedindo que eles venham, porque está convencida de que uma força maligna tirou sua habilidade de falar. Tudo começou há alguns anos. Uma noite, Lyubov acordou com um batido estranho. No momento seguinte, ela congelou. Sentiu uma essência invisível passar por ela.
Depois disso, alguma entidade maligna se estabeleceu em sua casa. Ela me ligou e disse: Lyudmila, você pode imaginar? Eu ouvi um estrondo como se algo tivesse caído no sótão. Ela estava sozinha na casa, que estava completamente silenciosa, e então a porta bateu. Mas quando ela saiu, não havia ninguém lá. Lyubov mora sozinha. Ela se divorciou de seu primeiro marido quando tinha 23 anos. Seu segundo marido faleceu há 5 anos. No ano seguinte, os 2 filhos dela se casaram e agora vivem separados. Moramos na vila vizinha, mas agora a visitamos com mais frequência para ajudá-la. Pensamos em trazê-la para morar conosco, mas ela recusa porque acha que será um peso. Lyubov sente toques, ouve passos e vê objetos se movendo misteriosamente em sua casa. Sua família, amigos e vizinhos também percebem uma presença invisível em sua casa. Ela não é a única a passar por isso. Sua amiga a visitou e ambas ouviram a porta bater. Elas checaram, mas não havia ninguém no corredor. Não entendemos por que isso aconteceu. Por qual motivo? Tirar de alguém a capacidade de falar. Algo tão precioso para ela. Por que alguém precisaria fazer isso? Eu não sei. Mas o maior medo de Lyubov é que seus filhos e netos possam se tornar as próximas vítimas dessa entidade malévola. Então, os médiuns são a última esperança dela e de sua família. Estamos realmente esperando que os médiums venham nos ajudar. Os especialistas do nosso projeto Yana Pachenkova e Olga Kalinova assumem o caso. Enquanto eu trabalhava com a foto de Lyubov, vi um casal de mãos dadas. Eles caminhavam por um caminho estreito coberto de moedas. Mas, de repente, se viram à beira de uma grande sepultura. Eu sonhei com uma jovem bonita que ficava repetindo a mesma frase. Libere-me. Ajude-me. Eu a vejo sendo queimada viva. É horrível. Parece Inquisição. Perguntei o que é isso. Que tipo de queima é essa? As cartas dizem que aconteceu recentemente. É uma Inquisição moderna. Sobre o que a clarividente está falando e o que isso tem a ver com Lyubov? Quando olhei pela primeira vez para a foto de Lyubov, vi mãos cobrindo sua boca, sufocando-a. O sangue pingava sobre aquelas mãos, e quando olhei para cima, vi uma mulher decapitada estrangulando Lyubov. Yana, olhe ao redor. Eu fiquei chocado. Um cachorro vira-lata perto do hotel segurava uma cabeça de boneca na boca. Me dê isso. Uma mulher decapitada. Ela é quem precisamos encontrar. Mas quem é ela? Precisamos investigar no local. Lyubov já está esperando pelos médiuns. Para apoiá-la, sua nora Natália e sua prima Lyudmila chegaram. Elas a entendem melhor do que ninguém. Então irão ajudar os videntes a se comunicarem com ela. Alô? Olá. Quando entramos no quintal de Lyubov, perto do portão, achei que ouvi uma voz feminina me chamando. E minha cabeça parecia que estava queimando. Lyubov não pode falar. Ela costumava ser muito sociável e tinha muitos amigos, mas agora sente vergonha porque eles não a entendem. Eu vejo marcas pretas deixadas pelas mãos de alguém no seu pescoço. São vestígios da entidade maligna que tirou sua voz. Estou sendo sufocada. Sim, sim, sim. Estou sufocando. Olga, o que houve? Eu vi uma sombra ali. Podemos entrar na casa?
Sim. Eu vi um vulto. Estava perto da janela e parecia nos observar, mas depois desapareceu. É um espírito. Ele perambula pela sua casa, segurando moedas nas mãos. E as espalha. Mas por quê? Quem deseja a sua morte? Uma mulher. Ela é forte. Ela interfere. E faz assim. Ela está convencida de que você vai morrer. Espere. Espere. Eu preciso sair daqui. Yana, o que foi? Minha cabeça está queimando. Eu ouvi um grito feminino agudo. Você se lembra do sonho que te contei esta manhã? De uma jovem bonita sendo queimada? Mas como essa mulher está conectada a Lyubov? Ela está pedindo ajuda. Na primeira vez que ouvi essa voz, foi quando encontramos Lyubov no portão da casa dela. Eu precisava voltar lá. Eu queria descobrir se a voz que Jana tinha ouvido e a sombra que eu tinha visto na casa eram a mesma entidade ou duas diferentes. Decidi voltar para a casa e realizar um ritual para invocar o espírito. Ela não está viva? Quem é ela? Ela é da família? Ela é de longe. Não é só parente. Ela está me chamando para algum lugar. Ela mora em uma casa de tijolos brancos. Ela está lá. Alguém mora lá? Os moradores dizem que a casa está vazia há vários anos e as pessoas que costumavam alugá-la não vivem aqui há mais de 5 anos. Compramos um cadeado e o trancamos. Alguém tem as chaves da casa? Há uma mulher aqui pedindo para ser libertada. O espírito dela está preso em algum lugar. Algum tipo de espaço pequeno e fechado. Ela foi assassinada. Ela costumava viver nesta casa. Ela diz: estou em chamas. Minha cabeça está queimando. Ela foi queimada aqui, nesta casa. É aterrorizante. Um homem a matou. O marido dela a matou e depois a queimou no fogão. O chefe da vila explicou que os últimos inquilinos eram um jovem casal, Valéria e sua esposa, Lilia. Eles se mudaram de uma cidade e começaram a trabalhar na agricultura. Ela estava grávida e deu à luz uma menina. Mas alguns meses depois do nascimento da filha, Lilia desapareceu repentinamente. Valeria alegou que ela tinha fugido, deixando-o com o bebê. Ele se aproximou de mim e disse que ela está se divertindo em outro lugar. O chefe da vila não acreditou nele porque Lilia parecia uma mãe carinhosa, então ele chamou a polícia imediatamente. No interrogatório, Valéria confessou que tinha matado sua esposa. Ele bateu nela na cabeça com uma panela. Para esconder o crime, ele colocou o corpo dela no forno e o queimou por 3 dias. Eu estava prestes a começar o ritual quando, de repente, senti algo passar pela sala. Há uma mulher morta parada atrás de você. Não entendo se é o espírito que vi na janela ou se é talvez outra pessoa. Lyubov, ela é mais velha que você. Vejo que ela tem um problema na garganta. Assim como você, ela não consegue falar. A mulher segura um copo com líquido e quando ela toma um gole, seu corpo fica coberto de manchas pretas horríveis. Ela é da família do seu segundo marido. Poderia ser sua sogra. Ela cometeu suicídio. O nome da mulher era Uliana.
No ano 2000, ela morreu em sua casa, sofrendo terrivelmente. De acordo com os habitantes da aldeia, ela ingeriu uma dose letal de ácido. Quando chegamos, ela já estava morrendo. Ela estava deitada, incapaz de falar. O marido dela a maltratava terrivelmente. Ela tirou a própria vida porque não aguentava viver assim. Mas por que ela vem até você? Ela está tentando dizer algo. Yura? Quem é Yura? Yura é o marido da Lyubov, filho daquela mulher. Lyudmila explicou que Lyubov conheceu seu segundo marido há mais de 20 anos. Eles eram conhecidos como um casal amoroso e cuidadoso. Eles se amavam. Começaram a vida juntos quando eram jovens e seus sentimentos eram fortes. Ele está morto. Sim. Enquanto isso, Yana Pachenkova está tentando entender por que o espírito de Lilia, que foi morta e queimada por seu próprio marido, a chamou. Ela me disse: liberte-me. Meu corpo está ali. E apontou para o fogão. Parte de seus restos foram enterrados. Sim, enquanto a outra parte ainda está aqui. Por causa disso, ela não pode seguir para a vida após a morte. Nem todos os ossos foram removidos. Sim, está certo. Ela não teve um enterro adequado com um padre. Posso acalmar o espírito dela temporariamente. Mas no futuro, vocês devem chamar um padre para enterrar esses restos adequadamente. Espere. O espírito de Lilia está me dizendo algo. Você deve encontrar uma mulher com sangue no rosto. Ela foi morta exatamente como eu. Outra mulher assassinada? Mas quem é ela? E como está ligada à misteriosa perda de voz da Lyubov? Ela está de alguma forma conectada a você, a sua família e a sua situação. Enquanto Yana Pachenkova e Natalia estão voltando, Olga Kalinova investiga por que o espírito da sogra de Lyubov está assombrando-a. Lyubov, você não está bem? Vamos sentar. Eu vejo seu marido. Dentro dele, tudo parece estar emaranhado em uma teia negra. Ele tinha câncer de estômago. O câncer foi a consequência, mas a causa foi mágica. Espera! Sinto que a mão de uma mulher causou a morte dele. Sua sogra diz: perdoe-o, perdoe meu filho, pelo que ele fez. Ele te traiu. Ele teve um caso com outra mulher. Quem é essa mulher? Você a conhece? Sua melhor amiga? Eu senti toda a dor de Lyubov. Ela amava muito o marido e o apoiava em tudo, mas ele a traiu e fez isso com a melhor amiga dela. As famílias deles eram próximas. Os homens trabalhavam juntos na área de silvicultura, sempre se visitavam. E aconteceu que Jura começou a ter um caso com Nina. Sua sogra está pedindo perdão. Ela diz que Yura se arrepende profundamente por ter partido seu coração. E ela te agradece por não tê-lo deixado quando ele estava morrendo. Acontece que quando a condição de Yura se agravou, Lyubov foi a única que cuidou dele. Ele morreu nos braços dela. Ela não abandonou seu marido mesmo depois de ele ter a traído. O espírito da sogra de Lyubov não tem nada a ver com o caso dela. E o espírito que eu vi na janela era de outra pessoa. Mas quem era? Olga. Precisamos encontrar uma mulher que já não está viva. Ela tem sangue no rosto, mas não sei onde procurar por ela. Ela estava bem perto do seu portão. Ela entrou por aquele portão azul. Olá. Vi o espírito de uma mulher no seu quintal e achamos que está de alguma forma conectado a Lyubov. É uma mulher com sangue no rosto. Ela está sendo atacada e morta. Ela não tem cabeça. Nina morava nesta casa. Ela morreu. O marido dela cortou o pescoço dela com um machado porque estava com ciúmes. O assassinato ocorreu no verão de 2013. O homem matou a esposa, atingindo-a várias vezes na cabeça e no pescoço com um machado. Como resultado dos ferimentos, a mulher morreu. A mulher decapitada estrangula Lyubov. Ela é quem roubou a sua voz. Espere. É a mesma amiga com quem Yura te traiu.
Ela foi assassinada por causa daquele caso. O marido de Nina a matou por causa da infidelidade dela. Ele amava profundamente sua esposa, e isso foi um golpe devastador para ele. Ela quer te matar. E não é a primeira vez. Eu vejo moedas nas mãos dela. Encontramos as moedas. Acontece que tanto Lyubov quanto o marido frequentemente encontravam moedas pela casa, mas nunca suspeitaram que era Nina quem as deixava lá. A mulher tentou matar sua melhor amiga para ficar com o marido dela. Depois que seu marido os pegou nas mãos, ele morreu. Na busca pelo homem que amava, a mulher simplesmente o matou. Quando Jura faleceu, Nina disse que ele não deveria ter morrido. Porque foi você. Ela te amaldiçoou enquanto estava viva. Suspeitávamos que ela poderia ter causado os problemas de Lubov. Acontece que todo mundo na aldeia sabia sobre o envolvimento da Nina com magia. Nina tinha a reputação de fazer magia negra nos outros. Após a investigação, um morador local se aproximou de Yana Pazinkova e compartilhou o seguinte. Diziam que foi Lyubov quem revelou o caso de Nina para o marido dela, o que levou ao assassinato de Nina, por causa da infidelidade dela. Finalmente entendemos por que Lyubov perdeu a voz e por que sua condição rara se desenvolveu de maneira diferente do habitual. O espírito de Nina tirou sua voz porque Lyubov expôs sua infidelidade ao marido. Você revelou meu segredo, então agora fique em silêncio para sempre. O que fazemos agora? Infelizmente, não podemos voltar no tempo. E não somos médicos, então não podemos restaurar sua voz. Mas podemos neutralizar a influência mágica. Vou te dar minha pulseira de proteção. Segure estas 9 velas consagradas. Acenda-as em casa todos os dias. E guarde os restos. Eles servirão como seus talismãs. Muito obrigado. Ela precisa da atenção e do apoio de todos vocês. Então, por favor, visitem-na mais frequentemente. E Lyubov, quero lhe dizer que a vida não termina aqui. Você é uma pessoa forte e tem filhos e netos maravilhosos pelos quais viver. Um espírito sinistro previu com precisão a data exata da morte de uma mulher. Por que a morte após uma mãe de 3 filhos? Os médiuns vão resolver o mistério de um assassinato antigo. Oksana Sukomlenova, da Ucrânia, procurou os médiuns, pedindo ajuda. Ela tem certeza de que sabe a data exata de sua morte. Uma misteriosa mulher de preto, que continua aparecendo nos sonhos de Oshana, lhe contou isso. Eu não posso viver com isso. A mulher de preto continua me dizendo que eu vou morrer no dia 1º de novembro. E, além disso, ela acrescenta que será às 4:30 da tarde. A mulher está à beira. Não é a primeira vez que a sinistra mulher de preto prevê a morte na família de Oksana. Ela já levou mais de 10 de seus parentes. Ela traz a morte. Primeiro, meu tio Kolya se enforcou. Depois, tia Estásia pulou no poço. Depois disso, tia Shura morreu na mesa de jantar e minha mãe foi a próxima. Nosso pai simplesmente queimou na batalha. Calma. Meu irmão e a esposa dele morreram em um acidente de carro. Estou preocupado com a minha vida, porque tenho 3 filhos. Zana Shulakova e Olena Kurilova, 2 das mais poderosas médiums do projeto, concordaram em ajudar Oksana. Cada um deles imediatamente saiu para encontrá-la. Eu tive uma visão de uma jovem linda, mas seu corpo parecia perfurado com algum tipo de lanças ou hastes de metal. E ele continuava me pedindo: me solte, me liberte. Ela está presa em algum espaço apertado, como se estivesse emparedada. Quero pegar minhas cartas e olhar. As cartas estão mostrando algo estranho. Não toque nisso. Você vai se arrepender. Dência ou não, mas assim que o vidente pronunciou essas palavras, um vento forte soprou. O céu sem nuvens ficou preto e começou a cair granizo. Isso até apareceu no noticiário. Uma chuva forte com ventos fortes e granizo, as estradas se transformaram em rios. Carros estavam literalmente flutuando pelas ruas. Além da chuva, o granizo caía nas cabeças das pessoas. Não podemos ir a lugar nenhum com uma chuva tão forte. Alguém não quer que assumamos a investigação.
Enquanto Olena Kurilova estava sendo atacada pela tempestade, Zana Shulakova, que estava indo separadamente, foi parada por outro obstáculo, algo que poderia ter sido evitado. O que aconteceu com o motor do carro em que ela estava? Provavelmente superaqueceu. Precisamos esperar cerca de meia hora para esfriar, e então podemos ir. Espere um minuto. Já volto. A clarividente foi embora sem dizer uma palavra. Jeanne explicou seu comportamento incomum mais tarde. Havia o espírito de uma mulher ali. Ela estava brava e terrível, e sua garganta estava toda preta. Percebi que alguém a havia assassinado. Então eu disse a ela, mostre-me quem fez isso, e eu vou te ajudar. Mas ela respondeu, eu mesma vou encontrar quem me matou e me vingar. Se você continuar me incomodando, será o próximo. Acendi uma vela, mas isso não pode segurá-la. Precisamos ir. Vamos. Enquanto isso, Oksana e suas filhas estão esperando os médiums na rua. Quando os vizinhos viram a equipe, eles também se juntaram. Olá. Olá. Estes são meus filhos. Algo estranho tem acontecido. Minha respiração para a noite. O que vejo nas minhas cartas agora é que a mãe será levada primeiro. O que mais me assusta é que vejo a criança. Isso significa que podemos morrer antes de formar famílias e ter filhos? Eu não quero que isso seja verdade. Acho que devemos entrar. Assim que entrei no apartamento, minhas pernas ficaram dormentes. Era um sinal de que eu tinha que parar ali mesmo. Mas quem deu o sinal e quais eram suas intenções? Como há algo uivando aqui? O que poderia ser? Oh. O que é isso? Morra. Você também morrerá e seus filhos morrerão. Ravengar, eu vou mostrar minha vingança. Está vindo da soleira. Depois que Olena entrou, suas pernas estavam fraquejando constantemente. Ou seja, ela não conseguia passar pela porta. Me dá uma faca. E o que é isso? Precisamos tirar isso. Ai, é muito nojento. Era carne, como se tivesse sido arrancada de um pássaro. Foi tão chocante. 100% é um pássaro morto, e a terra é de um túmulo. Sinto pressão Eu não aqui. consigo entender quem fez isso. Quem machucamos? Como é possível ser... Oh, céus, meu Deus! É um feitiço de morte, e não é tudo. Havia outras coisas também. Havia um morcego mumificado. Surgiu do nada. Qualquer coisa pode ser um amuleto da morte. Se você impor um programa mágico negativo que cause morte, doenças, pobreza, escândalos, divórcio e outras coisas. Mas se você usar uma criatura morta para isso, seja um animal, um pássaro ou um inseto, então é definitivamente um amuleto da morte. Foi uma visão horrível, aquele morcego. Um morcego seco. Chamei uma vizinha e quando ela veio, sugeriu que eu o queimasse. Ela acertou com o taco e tivemos que destruir o próximo amuleto e entender quem estava plantando todas aquelas coisas no apartamento dela. Quem te odeia? Eu só posso suspeitar de uma pessoa. Ah, não gostei. A mulher avisou que era vingança por arruinar a família dela. Você convenceu o marido dela a deixá-la? Eu não o convenci a deixá-la. Ele é o pai de Diana. Eu nunca disse que ele era meu pai. Aconteceu que o pai da filha mais nova de Oksana é um homem casado chamado Alexander. Ela o conheceu no trabalho na administração local. A mulher era secretária lá e o homem era secretário lá. Man era seu advogado legal. Nós começamos a nos comunicar. E então, uma noite, ele me ligou e disse:
O que acha da ideia de eu acordar na sua casa amanhã de manhã? Eu não entendi, mas ele ainda Sabia chegou. que o Alexander tinha esposa e filhos, mas mesmo assim o deixou ficar para a noite. E depois de novo. Como resultado, ela engravidou. Isso foi feito deliberadamente. Íamos começar a morar junto. Ele pediu o divórcio e planejamos tudo com cuidado. Então ele terminou comigo e foi embora. Alexander não explicou nada e simplesmente terminou com a grávida Oksana. Ela suspeita que a mudança repentina não poderia ter acontecido sem a influência mágica desta família. Ele me disse que sua mãe e esposa fizeram um feitiço para fazê-lo voltar para a família. Devolver seu marido à família pode ser nobre, mas o mecanismo do feitiço é tal que a amante acaba te amaldiçoando. Não ficarei surpreso se o espírito que Oksana tem visto em seus sonhos for a mulher que está presa à sua casa com um encanto feito com a terra do túmulo. A única pessoa em quem consigo pensar é a Irina. Ela sempre me culpou por arruinar a família dela. Você poderia nos levar até onde aquela mulher mora? Depois que Jana Shulakova neutralizou o feitiço, todos foram para o lugar onde o pai da filha mais nova de Oksana vive. Gostaríamos de falar com você, por favor. Logo depois, o amante de Oksana, Alexander, aparece na porta. Há várias mortes lá. Nesta família. Eu sei. Deus me livre se sua esposa ou alguém da sua família, como sua sogra ou sei lá quem mais, tiver algo a ver. Tanto minha mãe quanto Irina juram que não foram a lugar nenhum nem fizeram nada. Mas você me disse que eles foram ver uma feiticeira. Foi isso que me disse? Gostaríamos de falar com a Irina. Alexander está correndo um grande risco, pois é impossível prever as consequências do encontro entre sua esposa e sua amante. Ela sabia que éramos casados. Estou ciente disso. Nossa vida. Ela quase arruinou nossa vida e agora ousa vir aqui. Nunca desejei mal a ninguém e nunca machuquei ninguém na minha vida. Então por que o tio Alexander disse que você esteve com uma feiticeira? Nunca vi ninguém. Poderia ser sua mãe? Então, por que você foi vê-la? E como uma feiticeira pode devolver um marido à sua família? Você nunca se importou com isso. A feiticeira fez o encanto e o plantou sob a porta da patroa. E ela tecnicamente fez certo. Ela fez o que seu cliente pediu. E não se importou que isso simplesmente mataria a patroa. A feiticeira era simplesmente uma profissional que fazia o que lhe pediam. Mas o cliente seria aquele que arca com a responsabilidade. Minha morte lhe daria alívio. Ela ficaria aliviada sabendo que finalmente eu havia falecido. Mas isso não a faria feliz. A questão é que ele me disse que não era seu bebê e que ele nunca mais voltaria lá na vida. O esquema clássico. O homem diz uma coisa para a amante e outra. E sua esposa uma coisa completamente diferente. E agora, ele está mudo como um peixe, pois cada palavra pode ser usada contra ele. Acho que o Alexander estava com medo, porque ele tinha imaginado que isso poderia acontecer. As mulheres ficaram tão exaltadas que trouxeram todos os esqueletos do armário de Alexander. Ele mora em um quarto separado da Marina. Ele não dorme com ela. É assim que as esposas descobrem que ninguém dormiu com elas nos últimos 5 anos. Um de nós ouve uma coisa, o outro ouve algo completamente diferente. As mulheres traídas saem enquanto o homem foge antes que piore. Nada de mal para você ou especialmente para seus filhos. Foi apenas este texto. Seus filhos vão à escola. Há um cemitério não muito longe do seu. Cuidado, ou eles podem não voltar um dia. É minha cunhada. Irina significa a irmã de Alexander. Ela enviou os textos com ameaças para Oksana. Isso significa que a esposa traída não tem nada a ver com isso. Qualquer palavra suja ou qualquer palavra negativa influenciará o bem-estar das crianças. Nunca desejei nada de mal a ninguém. Irina, ele nunca mais entrará na minha casa, eu prometo. A mulher de preto que Oksana vê em seus sonhos e que tem levado seus parentes um por um, não era uma mulher morta presa à sua casa com um amuleto, como pensávamos antes. Mas quem ela poderia ser então? As médiuns decidiram voltar para a casa de Oksana. E então prestei atenção no espelho. Havia algo dentro dele.
Meu Deus! Aqui está. Caiu do espelho. Olha, ela tem buracos na barriga. Isso é uma loucura. A foto está realmente perfurada, mas quem é a mulher nela? E como ela está ligada às tragédias na família de Oksana? De quem é esse espelho? É seu? Estava aqui quando me mudei. Quem é essa? Você sabe? Não faço ideia. Então, lembrei que a tinha visto de manhã durante a preparação para a investigação. O corpo dela estava perfurado com algum tipo de lanças, e ela continuava me perguntando: libere-me, libere-me. Como acabou se revelando, Oksana se mudou para este apartamento há cerca de 15 anos. Ela não conhecia os donos anteriores e nunca teve interesse em saber quem eram ou o que faziam. Ninguém sabe quem ela é. As cartas mostram como uma mulher grávida morrendo. Eu morava aqui. Eu olhava no espelho e via meu rosto. Meu marido usa dragonas. É como se ele estivesse construindo sua carreira. Provavelmente ele era um militar, já que estava usando a dragonas. E o espelho foi um presente. Eu o recebi e fui instruído a pendurá-lo. Descobriu-se que há 30 anos, uma família sem filhos morava no apartamento de Oksana. Toda a gravidez da mulher terminava em tragédia. Os bebês dela morreram. Ele era um oficial de moral na delegacia local. Bem, agora entendo por que ela não podia dar à luz. Seu marido ganhou um bom presente. Um espelho com sua foto perfurada por agulhas. Considerando que o homem tinha um alto posto, o motivo é óbvio. Inveja negra. Durante sua última gravidez, a mulher morreu com o bebê. Depois disso, os vizinhos temiam morar no prédio. Todos estavam tendo pesadelos. A mulher teve algumas gestações interrompidas e morreu dolorosamente. Após a sua morte, ela não pôde ir para o outro mundo e passou 30 anos presa no espelho. Agora vejo por que o espírito dela estava tão agressivo. Tivemos que realizar um ritual altamente perigoso para remover o espírito da mulher preso no espelho e romper o vínculo entre ela e Oksana. Só a Oksana vai com a gente. Como você é hipersensível, verá, ouvirá e sentirá tudo. Qualquer coisa pode acontecer. Foi um choque. Olena estava recitando uma oração sobre mim. Senti uma leve calor ao redor do meu corpo. E então senti um empurrão. E Olena e eu caímos no chão. Você sentiu fraqueza nos braços e nas pernas? Eles estavam entorpecidos? Eles ainda estão tremendo. Os sentimentos que Oksana descreveu me disseram que as orações funcionaram. O vínculo com a mulher morta foi destruído. E ela não podia mais ferir Oksana. Mas acabou que durante o ritual, Oksana teve uma visão. Ela viu claramente a mulher que a atormentava em seus pesadelos. E não era a ex-proprietária do apartamento na foto, uma outra mulher. Ouvi a voz. Estava calma. Eu, Oksana. Oksana! Abri meus olhos e vi uma mulher branca de cabelo loiro. Ela estava vestida com uma longa túnica com um padrão de flores laranjas. A mulher de preto e a mulher de laranja são o mesmo espírito. E eu a vi naquela manhã. Do lado de fora, não muito longe das garagens. Por que ela às vezes vem vestida de preto? Um espírito, aliás, pode aparecer com as roupas em que a pessoa foi enterrada. Ou no momento da morte. Neste caso, a mulher parecia ter sido enterrada de preto, mas morreu vestindo laranja, como Oksana descreveu. Mas quem é essa mulher? E por que ela está buscando vingança contra Oksana? Onde ela pode ser encontrada e como pode ser detida? Eu já estive lá. Deixei minha vela lá. Vou encontrar o lugar. Os psíquicos estão indo para o local onde Zana Shulakova parou mais cedo esta manhã. Ah, aqui está. Assim que chegamos lá, a mulher que a Oksana estava vendo em seus sonhos e que dizia que ela morreria no 1º de novembro, apareceu.
ela começou a falar comigo. Mariana, é você? Ela me contou, Pamela. O pai de Mariana é um assassino? Sim. A tragédia ocorreu quando Mariana era pequena. O pai dela, Sergi, estrangulou a mulher que veio lhe entregar os sapatos para consertar. Ele fazia sapatos e os consertava. Quando a mulher veio até ele, eles tiveram uma discussão e ele a estrangulou. Este é o lugar onde ela morreu. Restaram 2 filhos. Eu não a conheço. Ela está brava. Ela está tão brava. Ela está furiosa com o homem. Ele é culpado, mas vejo que ele assumiu a responsabilidade legal por isso. Eu tinha 13 anos quando ele saiu da prisão. Agora, ele tem uma nova família e uma nova filha. Nunca mais falei com ele depois disso. Mas se o marido de Oksana já foi punido, por que o espírito da mulher assassinada continua buscando vingança? Não no assassino dela, mas na esposa e nos filhos dele. Você não é um assassino, mas é uma testemunha. Mais do que isso, você é uma testemunha ociosa. Ele chegou em casa e disse que tinha matado alguém. Ele estava bêbado e dormiu imediatamente. Esperei até de manhã. O que mais eu poderia fazer? Por que você não chamou a polícia? Se a Oksana tivesse chamado a polícia imediatamente, talvez a mulher tivesse sido... Ela estava viva naquele momento. Ela estava em coma. Era tarde da noite. Eu tinha um bebê pequeno. Eu não sabia se aquelas coisas que ele me contou eram verdadeiras ou não. Achei que ele estava alucinando porque tinha bebido muito naqueles dias. E só quando ele foi levado pela polícia é que soube a verdade. Aconteceu que a polícia só encontrou o assassino 1 semana após o início da investigação. Oksana tinha ficado em silêncio sobre seu crime. Então a vítima a vê como sua cúmplice. Aconteceu em novembro. É por isso que ela tem mencionado a data. Meu marido a matou no dia 1º de novembro porque ele foi preso no dia 8. A mulher morta disse a data a Oksana de propósito. O espírito queria que ela soubesse de seu sofrimento. Agora vejo o problema, mas como podemos resolvê-lo? Jonah, posso pegar sua vela? Olhe para a chama e repita depois de mim, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Os médiuns e Oksana estavam rezando por um longo tempo, pedindo às forças supremas para impedir a mulher do mundo dos mortos de ir para o mundo dos vivos. Sinto muito que você não pôde criar seus filhos. Por favor, não se vingue de mim. Você vai ficar bem. Adeus. Muito obrigado por me ajudar. Algum tempo depois, após o 1º de novembro, Oksana nos ligou para compartilhar as boas notícias. A família dela finalmente estava indo muito bem. Graças a Deus estou vivo e tudo acabou. Você ainda vê a mulher de preto em seus sonhos? Não, eu não a vejo mais. Graças a Deus as coisas voltaram ao normal. Não é sem razão que dizem que a inação e a indiferença são pecaminosas. Por causa de sua ociosidade, a mulher trouxe miséria para si e para sua família.